Muito bem, chegamos para fazer aquela nossa revisão. Galera, pega aquele material que você já estava anotando desde o início da aula e vamos enfatizar alguns pontos chaves aqui na nossa aula 48.2. É aquela revisão para as atividades. Daqui a pouco você vai realizar fazendo perguntinhas aí, ó. Então, na aula, ouvindo a cultura. Vamos rever rapidamente aqui, ó. Manejo nutricional, sanidade animal e reprodução. O que nós falamos sobre manejo alimentar? Principalmente aqui, galerinha. Independente... Não, meu diretor, deixa... Independente do sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo, você vai verificar aí, ó. Além do volumoso, pastagem, capineiras, fenocilagem, feno é mais utilizado no gado bovino, manter a qualidade incluindo a dieta suplementar desse animal como os minerais. Lembra? Ração. Muitas vezes é aquelas impédites. Por quê, professor? Não se utiliza tanto aquelas em farelo. Pode utilizar. Só enfatizamos uma coisa. O cuidado é maior, porque você não pode deixar restos de farelo ali, porque elas, dependendo da umidade, pode ocorrer um processo de fermentação e dar problemas gastrointestinais. Então, o manejo de limpeza do coxo é muito importante. Pastagens. Viabilização da pastagem é quando você utiliza piquetes. E assim você vai ter um controle da quantidade de cabeça em uma determinada área, que vai ficar pastando naquele piquete, depois você retira aquele animal do piquete, transfere para um outro piquete e deixa o piquete descansando, para ocorrer a viabilização e o período de ganho de peso por tempo, tá bom? Falamos o que também, professor? Sobre os manejos sanitários. Agora sim, meu diretor, aumenta a tela aí para nós que eu preciso ler direitinho isso aí, ó. Manejo sanitário. Então, falamos sobre desolha, cacareio, desinfecção do cordão e os reparos do casco. Desolha, tosquia da lã e ao redor dos olhos, tá bom? Cacareio, tosquia do ubre e o períneo, das fêmeas, antes da aparição. Isso é um manejo antes. Então, viu só? Se você tem que fazer esse manejo, é um tempo que você vai durar. Se você fizer toda a equalização das fêmeas para entrar em cio e o processo de parto, isso favorece e facilita, tá bom? Aparo dos cascos, para não prejudicar o aprumo, né? Isso, e evitar que ocorra processo de podridão desse casco e causar uma infecção desse animal. Qual o período, professor? Período chuvoso ou em áreas alagadas, né? Principalmente quando o animal fica confinado ou muito tempo em determinada área. Então, esses procedimentos tem que tomar cuidado na hora de realização deles. Então, isso é muito em sistema de confinamento também, quando não se tem tudo calçado. Reprodução. Um filhote por parto, embora essa porcentagem também pode ser alterada aí. Qual é o cuidado, professor? Em relação quando se tem mais dois, verificar o problema de produção de animais inférteis. E é bom a gente sinalizar também aqui, aqui, ó. Observar também na sanidade animal. Quando você tem um sistema intensivo, fica mais fácil de identificar e ocorrer a intervenção. Se for sistema extensivo, mais difícil. O quê? O animal que apresenta tosse ou corrimento nasal, geralmente vai indicar vermes pulmonares, ou a presença de larvas na mucosa das fossas nasais. Sintomas: a orelha caída, cabeça inclinada, né? Ou então quando ele está com aquele andar que parece que ele está machucado. E também verificar qualquer problema de inflamação na unha, isso é importante, para evitar o processo de infecção na perna do animal. Sempre observar os olhos, geralmente, se estiver o olho
pálido ou lacrimejante, isso é ou infecção, contaminação gastrointestinal ou quando ele está em estado febril. Olhos aprofundados, afundados, né? Também pode sugerir uma infecção, tá? Verificar esses procedimentos. Aqui. Isso. Vem, meu diretor, para mim. Galerinha, finalizando aqui a correção, vou deixar vocês fazendo as atividades. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções juntamente com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Muito bem, foi rápido dessa vez, hein? Olha aqui, ó. Agora é a hora das atividades. E também sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante a realização delas. Qual é o esquema, professor? De novo, nós na hora da atividade, quando a gente for ler cada questão, vai ficar a atividade aí na tela para você. Eu vou ler a pergunta, vamos ler a resposta e vamos esclarecer questões abertas. Não precisa estar idêntico. Tem que contemplar. O que a gente sempre está falando aqui para vocês? Muitas vezes, o estudante pegou e escreveu, mas não colocou o termo técnico, ou então faltou alguma coisa. Abre um parênteses, coloca o significado, tá bom? Questões fechadas. Nós vamos mostrar, vamos ler a pergunta e ter as alternativas. Vamos colocar a alternativa, qual é a alternativa verdadeira e explicar por que as outras não contemplam. Muitas vezes, nós vamos, para poder explicar alguma coisa ou esclarecer, a gente volta lá no slide, tá bom? A gente mostra o slide, esclarece porque aquele é o gabarito daquela questão e a gente volta a fazer as correções das outras atividades. Tudo bem? Agora sim, meu diretor, bota na tela aí. Então vamos lá, galerinha. Questão de número 1. Sobre o processo reprodutivo, então a gente vai falar somente da reprodução dos ovinos, que é um dos aspectos de grande relevância para o crescimento da pecuária. Diga quantos filhotes por parto pode aguardar uma criação? Aí é a resposta, meus queridos. Uma matriz pode ter um filhote por parto, embora uma porcentagem de ovelhas pode ter mais de um cordeiro por parto. É indicado? Não é muito bom, é uma característica que deve ser evitada, mas isso pode acontecer, tá bom? A resposta aí, galera, é um filhote por parto, tá bom? Tá bom. O que isso faz pensar? Galera, tem que ter muita para poder repor o rebanho. Então, quando a gente fala assim, é muito fácil, mas vai mexer com 200 cabeças, ver se é fácil. Não é fácil, não. Questão de número 2. O manejo alimentar em propriedades menores, que são indicadas para a engorda e venda de reprodutores, exigem estrutura como divisão de pasto, cabana e galpões, além de investimento em mão de obra e alimentação suplementar. Galera, vamos lá. Reprodutores. Por que divisão de pasto, professor? Porque o pasto do reprodutor, a alimentação do reprodutor, tanto o macho como a matriz, a fêmea, não são as mesmas de quem vai lá para terminação, para engorda. É diferenciada. O espaço onde eles vão ocupar, o reprodutor não fica. O touro, é igual a gente fazer uma comparação. O touro vai ficar junto com o rebanho? Não. O touro ele não fica junto com o rebanho. Ah, professor, mas tem pequenas propriedades que deixam o touro. Que deixa o touro junto com as fêmeas e o rebanho. Pequenas propriedades faz isso, mas vai dar uma olhada lá no touro. Não é aquele touro de qualidade. O que se utiliza para poder identificar, professor, quem está entrando, quando a gente está falando de bovino? O boi, não o touro. O boi identifica, a presença do boi estimula. Criação familiar, porque hoje a gente usa
induz a ovulação da fêmea. Mas tudo bem, está falando de ovino. A terceira questão. A diarreia em ovinos tem mais ou menos a consistência das fezes do cão. Do cachorro, né? Falou cão, pensei no demônio. Ela pode ser causada por todos os tipos de agentes infecciosos. Em um episódio de diarreia, no seu rebanho, qual o melhor procedimento a ser tomado? Uai, chamar o veterinário. Meus queridos, em um episódio de diarreia, qual é o melhor procedimento a ser tomado? Ó, deixa eu falar aqui para vocês. O melhor procedimento é o preventivo. Como assim, professor? Se você tem... Vem para mim, não, vou ter que mostrar a cara. Vem para mim, meu diretor. Meus queridos, na aula, o que nós abordamos? Calma aí, vou explicar essa resposta. O que nós abordamos na aula? O melhor procedimento, no caso de diarreia, é separar o animal. Para que eu separe esse animal, é um manejo preventivo. Se na sua propriedade você faz criação extensiva, pastoril. Que isso, professor? Toda hora que você vai ter que tirar uma hora, que é o manejo que você vai andar na propriedade, para ver, observar se o animal está o quê? Apático. Se o animal está parado. Não é que seja diarreia, mas você faz um manejo preventivo. Ou pode ser algum problema que a gente sinalizou na aula, se o animal estiver apático, você já separe ele. Se você identificou lá no pasto o dejeto com uma coloração ou o dejeto do animal com alguma alteração na sua estrutura, aí você tem que identificar qual foi o animal, porque pode, se for verme, se for um problema gastrointestinal que não esteja relacionado à endoparasitose, você tem que identificar qual é o animal. Aí fica difícil se você está tratando de um rebanho. Quando você tem um sistema intensivo, quando você recolhe esse animal e observa que você identifica no início, para evitar a disseminação, você separa o animal e faz uma intervenção. Claro que em todos os casos, a gente faz o quê? Consulte um veterinário para ter um melhor diagnóstico. Nem toda diarreia advém de uma ação endoparasitose. Tá bom? Pode ser também quando muitas vezes ocorre o processo de nutrição animal intensiva, ou a ração estava azeda, ou não fizeram bem a limpeza do coxo, e pode ter dado um problema gastrointestinal nesse animal. Então, a gente recomenda a visita de um veterinário para ter um melhor diagnóstico, tá bom? Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Questão 4. A melhor tomada de decisão é sempre manter o manejo preventivo, para evitar doenças no rebanho de ovinos. Entre os manejos preventivos está a identificação de ectoparasitoses. Com relação a esse procedimento, como realizar esse procedimento preventivo? Verifique a pastagem com frequência para procurar parasitas externos, tais como ácaros e pulgas. Eles precisarão ser tratados imediatamente. Questão 5. Pastagem. Calma aí. Verificar. Vamos lá, galerinha. Verifique a pelagem. Obrigado. Com frequência, para procurar
parasitas externos, tais como ácaros, pulgas. Eles precisarão ser tratados imediatamente. Thank you! De quinta questão foi boa, vamos lá. Problemas sanitários são considerados um dos grandes obstáculos para a economia na indústria ovina. É necessário a adoção de manejo sanitário como vacinação, apropriadas ou práticas de técnicas higiênicas capazes de prevenir a saúde dos ovinos. Quais práticas são recomendadas para o manejo adequado da oftalmia contagiosa e de infecções intestinais provocadas por vermes ou outros organismos parasitas? Exames periódicos da conjuntivite ocular e do cristalino para precoce identificação da oftalmia contagiosa. Para as infecções gastrointestinais, faz necessário observar a aparência das fezes que, para serem sadias, devem ser encaroçadas e de cor verde escura ou clara e nunca líquida, que são aquelas bolinhas. Mas, pessoal, sempre, para ter um melhor diagnóstico, chamar um veterinário, um técnico que possa avaliar e realizar prevenção ou intervenção medicamentosa mais específica. Para mim, meu diretor, meus queridos, aqui a gente finaliza a correção dessa nossa última atividade. Daqui a pouco eu te volto com outro assunto para vocês, tá bom? Tchau, um beijo, um forte abraço a todos.